Eu vou contar minha trajetória para vocês, mas eu já adianto que eu demorei para passar. Foram 7 anos de estudos, mais de 30 reprovações, eu fui nomeado depois dos 30 anos de idade e diversas vezes eu tive que parar de estudar porque eu tinha que ajudar minha mãe a pagar as contas. Bora começar? Hoje eu vou contar para você a minha trajetória de estudos até a minha aprovação no concurso de analista judiciário, área judiciária do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu sou do concurso público de 2019 e vou contar para você como é que eu fiz para chegar até aqui. E para ser sincero, eu não gosto muito desses vídeos de trajetória porque muita gente usa para ficar comparando um candidato com o outro, como se estivesse julgando quem passou cedo, quem não passou, quem passou por cotas, quem não passou, quem passou antes dos 30, quem não passou, quem foi aprovado em primeiro, quem não foi. Sempre tem um critério como se fosse uma competição que na verdade não existe. Isso é só uma opinião minha, uma impressão minha. Quem sou eu para presumir que todo mundo pensa assim? Muita gente me pergunta com qual idade eu passei. Minha primeira aprovação que eu tomei posse, comecei a trabalhar, foi aos 33 anos. Eu não passei antes dos 30, não passei antes dos 25. E se você foi aprovado rápido, isso é um mérito muito louvável, mas eu sinceramente acredito que não é a realidade da maioria das pessoas. Na minha opinião, muita gente se coloca na internet como super inteligente ou diferente da maioria das pessoas, com a finalidade ali de criar uma certa autoridade, e esse não foi o meu caso porque eu me considero uma pessoa normal, digamos assim. Eu não me considero um gênio, eu nunca fui o melhor aluno da sala, no ensino médio, nem na faculdade. Passar num concurso muito cedo ou muito rápido, na minha opinião, está muito mais ligado ao ambiente que a pessoa está inserida, a todo apoio que ela teve da família, do que necessariamente a forma e a estratégia que ela estudou. Com certeza, as técnicas influenciam, né, para você ser aprovado mais rápido, mas eu não considero o fator principal. Eu vou contar minha trajetória para vocês, mas eu já adianto que eu demorei para passar. Foram 7 anos de estudos, mais de 30 reprovações, eu fui nomeado depois dos 30 anos de idade e diversas vezes eu tive que parar de estudar porque eu tinha que ajudar minha mãe a pagar as contas. Então, muitas vezes eu tinha que deixar os estudos de lado para trabalhar. Infelizmente, o meu ambiente familiar, ele era, digamos assim, meio caótico, porque a gente vivia se mudando de apartamento, né, de casa, porque a gente não conseguia pagar o aluguel, então minha mãe ficava devendo, a gente tinha que se mudar. A minha mãe ela era muito depressiva, ela teve alguns episódios suicidas, a vida dela não foi fácil. Enfim, foi pancada, né? Ela, filha mais velha, teve que cuidar de todo mundo, perdeu meu pai muito cedo. Então, para conseguir passar, foi pancada, foi difícil conseguir fazer faculdade. E, cara, até o ensino médio foi um pouco complicado para mim terminar. Eu acho que a gente pode extrair boas lições de todo mundo que foi aprovado. Nesse vídeo aqui, eu quero que vocês foquem na minha mentalidade, a minha forma de pensar, de encarar a vida e não necessariamente nas técnicas. Bom, eu me formei na faculdade que tinha do lado da minha casa, lá em Taguatinga, Distrito Federal, né, Brasília, na faculdade Projeção. Me formei em julho de 2012, entrei na faculdade em janeiro de 2006 e eu demorei 1 ano e meio a mais do que os 5 anos da faculdade para me formar, justamente por conta das questões financeiras. Então, alguns semestres eu cursava poucas matérias só para não trancar o curso. E eu só consegui terminar a faculdade justamente porque eu arrumei um emprego na própria faculdade, né? Eu entregava panfleto para eles e aquilo me dava um desconto de 50% na mensalidade. E então, por trabalhar para eles, né, eu tinha esse desconto. E aí, o que eu fazia? De manhã e à tarde eu passava entregando panfleto, sinal de trânsito, em loja, feira, na faixa de pedestre, enfim. E à noite eu ia para a faculdade. Antes de começar a trabalhar lá, eu tinha passado por diversos outros empregos. Então, eu fui frentista de posto de gasolina, trabalhei no McDonald's fazendo sanduíche, instalador de TV a cabo da NET, fui office boy. Enfim, no tempo que sobrava, sempre fazia alguns bicos, como garçom, limpeza de festa, animador de festa infantil, vestindo aquelas roupas de personagem, cuidando de brinquedo em festa infantil, freelancer de vendedor de shopping, enfim, galera, assim, era tanta coisa, era o que surgia para levantar uma grana. Quando eu entrei na faculdade, para falar a verdade, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo ali. A mãe de um vizinho meu, um amigo meu,
ela era delegada de polícia lá na época, e ela me sugeriu, né? E na minha cabeça, entre os cursos que a faculdade oferecia, direito era um dos mais promissores. Então, eu entrei na faculdade principalmente por acreditar que aquilo poderia melhorar a minha vida. E não foi porque eu gostava do curso de direito, tá? Não foi por paixão. Eu não passei na prova da OAB de primeira. Eu reprovei 3 vezes. Para mim foi uma prova muito difícil, porque eu não tinha o hábito de estudar de verdade. Nunca tive esse hábito de estudar de verdade. No ensino médio, eu sempre ficava de recuperação, pegava dependência, então ficava devendo matéria no outro ano. E lá em casa, como a minha mãe trabalhava muito, a gente não tinha pai, então, além de trabalhar as 8 horas diárias dela, ela ia pra rua à noite, catar latinha, papelão, pra aumentar a nossa renda. Cara, ela era muito ausente. E então eu não tive alguém para me guiar durante os estudos, para me falar o que eu tinha que fazer, falar da importância, fazer tarefa comigo, enfim. Inclusive, ela me chamava para ir na rua com ela, para catar latinha, papelão, enfim, para ela não ter que ir sozinha, porque essas cidades lá em Brasília, que são afastadas do plano piloto, as chamadas cidades satélites, elas são bem perigosas e são marcadas por um grande número de crimes, roubo, violência, enfim. Tiveram alguns episódios da minha vida que eu acredito que foi intervenção de Deus mesmo, porque, cara, eu vi muita coisa lá em Brasília passando na minha frente. Arma, drogas, e ao invés de me envolver com essas coisas, eu sempre pensava na minha mãe batalhando, na minha mãe trabalhando, e de alguma forma aquilo me afastava dessas coisas. Então eu nem sei explicar direito, mas na minha interpretação, Deus estava comigo o tempo inteiro, nesses momentos, me guiando. E na minha cabeça, eu não podia dar mais trabalho para minha mãe do que o trabalho que ela já tinha. Eu não poderia tornar a vida dela mais difícil do que já era, né? E eu também tinha que seguir o exemplo daquela pessoa batalhadora, sabe? Que foi mãe e pai ao mesmo tempo. Enfim, foi muito difícil passar, porque eu sempre tinha algo mais importante para ser feito, né? Minha mãe precisava de ajuda em algo, eu tinha que trabalhar, mas eu tinha que, na minha cabeça, que se eu quisesse melhorar de vida, eu não poderia desistir dos estudos. Então era isso que me movia bastante na época dos estudos. Eu comecei mesmo a estudar para concurso público depois da faculdade, porque eu não conseguia conciliar os dois, faculdade, concurso ao mesmo tempo, porque tinha que trabalhar e estudar. Lá em Brasília, pelo fato de ser capital, muita gente é concursada, muitos amigos meus da faculdade eram policiais, servidores públicos, então acabava que você se deparava demais com esse ambiente, muita gente falando para você estudar. A mãe do meu amigo, que era, né, delegada, a tia Ildete, ela sempre me falava que eu tinha que estudar. Então, o fato de ter um emprego, que eu não seria demitido e que eu poderia ter estabilidade, somente pelo fato de saber que não ia faltar comida lá em casa, cara, aquilo já me enchia os olhos, assim, ia resolver minha vida. Bom, eu pensava que se eu entrasse no serviço público, eu poderia continuar com os meus corres, né, em outras coisas, em outros horários. Começar a vender lanche, porque na época eu queria abrir um carrinho para vender cachorro-quente. Enfim, eu enxergava que seria ali um marco que poderia me ajudar como porta de entrada na mudança de vida para outras coisas. Nos meus primeiros concursos, eu estudava só quando saiu o edital. Então, eu fiz vários concursos aleatórios. Banco, Detran, Ministério, atirava para tudo que é lado. E a consequência disso foi que eu não passei. Isso foi a primeira coisa que me atrapalhou muito nos estudos, a falta de foco. E, cara, se eu começasse a estudar hoje, eu não faria isso. Não focar numa carreira específica me fez perder muito tempo, aproximadamente, eu acho que 1 ano e meio de estudos. E eu estudei muita matéria desnecessária, né? E o concurso por si só, ele já tem muita matéria, já tem muito conteúdo, já é difícil conciliar teoria, questão, revisão de um único edital. Então, quando você foca em vários concursos, você não consegue se especializar, né? E você deixa de ser um candidato competitivo. Depois de um tempo, eu mudei meu foco. Eu comecei a estudar para concurso de tribunal. Eu enxergava esse tipo de concurso de tribunal como uma baita oportunidade, porque eu estava disposto a ir para qualquer lugar do Brasil, caso eu passasse, porque mudar de vida para mim não era uma questão de escolha, era uma questão de necessidade. Então eu fiz as contas de que
tem muito concurso de analista e técnico. E quando sai concurso, sai prova para as duas vagas. Então eu conseguia no mesmo dia fazer as provas para os dois concursos. E o conteúdo programático, na maioria das vezes, ele era muito parecido, com algumas poucas alterações, né? Analista judiciário, área judiciária, técnico de tribunal. Além de ter concurso de tribunal estadual em todo o país, né? Então tem concurso para tribunal estadual, além de ter concurso para tribunal estadual em todos os estados da federação, tem concurso de tribunal federal, como TRF, TRE, STM, STJ, STF, TRT, TST, e sem dizer os órgãos que trabalham vinculados à justiça, que também tem concurso estadual e federal, como o próprio Ministério Público, Defensorias Públicas e as Procuradorias. Então, eu achei por bem focar nesses concursos. Lá no começo dos estudos, cara, eu cometi vários erros. Eu gastava muito tempo na teoria, muita videoaula, reassistindo videoaula, lendo livro grande, que me faziam perder muito tempo com a teoria, sendo que o grande diferencial nos estudos para concurso viria com a resolução de questões e com a revisão lá na frente. Eu não tinha ideia do que o estudo reverso ele era tão eficaz e que eu não precisava me tornar expert na teoria para ir para as questões. Então, aprender fazendo questões é uma das máximas dos concursos, né? E uma das coisas que eu não faria hoje seria gastar tempo demais na teoria. Eu passaria rapidamente pela teoria, eu já ia usar o meu tempo fazendo questões, porque isso, de fato, acelera a nossa aprovação. Porque, além de entender o perfil da banca, você consegue identificar os assuntos que a banca mais gosta de cobrar. Tanto é isso que quando eu passei no meu último concurso, eu me lembro que eu aprendi matérias novas, como, por exemplo, direito tributário, direito previdenciário, por meio de resumos da editora Juspódio. Então, em aproximadamente uma semana, eu dava uma baita lida naqueles resumos, uma boa lida naqueles resumos específicos, focados em concursos, não em livros grandes ou PDF gigantes, mas em resumos feitos por professores, com foco naquilo que cai em concurso público, e logo eu já estava fazendo questões e revisando. Então isso, né, me ajudou demais. E quando eu realmente comecei a estudar, eu passei por um período difícil. Porque olha só, meus amigos, eles não queriam estudar, né? Eles não compreendiam. Eles me diziam que... Ele falava assim, cara, por que você não arruma um emprego normal, igual a todo mundo? Muitos deles, quando eu realmente comecei a estudar, eles sumiram, né? Ficaram poucos amigos que eu posso contar nos dedos. E além disso, apesar da minha mãe aceitar que eu estudasse, ela colocava muita pressão. Ela dizia que aquilo era a única oportunidade da minha vida, que eu tinha que dar certo em alguma coisa, né? E que aquilo tinha que dar certo. Sempre me impressionava muito e muitas vezes tinha um discurso violento de que eu não conseguia passar porque eu não tinha capacidade, porque na minha família não tinha ninguém que eu tinha herdado inteligência. Eu me lembro muito bem dela falando, tipo... que quem dá certo na vida é só rico, porque rico tem condições e quem é pobre não adianta fazer nada, vai continuar sendo pobre, né? E meu irmão também, ele me impressionava de certa forma, porque eu perdi as contas de quantas vezes ele me chamou de burro. Várias vezes durante discussões usuais, né, corriqueiras, ele falava assim pra mim, cara, você estuda tanto até hoje e não passou, isso é porque tu é muito burro, só pode. Enfim, o ambiente psicológico lá em casa, ele era pesado. E por isso eu não gostava de estudar em casa. Sempre que dava, eu estudava na biblioteca, mas muitas vezes eu estava muito cansado e para não chegar em casa tarde, eu ia para casa logo, entendeu? Estudava do jeito que dava. E eu também tinha medo de voltar andando da biblioteca, porque à noite, né? Porque além de ser longe, né, uns 5 quilômetros ali, o caminho, ele era perigoso, né? O caminho entre o centro de Taguatinga e minha casa que ficava em Taguatinga Norte, DF. Muitas vezes, as circunstâncias ali me levaram a eu me revoltar. Então eu pensava em desistir, eu achava que a vida comigo era muito injusta, já que vários colegas não tinham que se preocupar em trabalhar, tinham que só estudar, saía para comer com a família no final de semana em restaurante, coisa que a gente não fazia. A família incentivava ele a estudar, ajudava, comprava bons materiais, pagava cursinho, tudo, absolutamente tudo, né? E eu sentia que tudo que eu queria na minha vida era muito difícil conseguir. Mas, graças a Deus, eu consegui manter a cabeça no lugar, continuar. Porque mesmo com toda essa diferença entre aquelas pessoas que passam mais cedo do que eu, que passaram mais rápido do que eu
eu tinha em mente que não ia adiantar eu ficar me lamentando. E que se eu quisesse mudar alguma coisa na minha vida, a opção que eu tinha que fazer era continuar a agir. Que só eu poderia fazer algo por mim mesmo. Então, eu sempre iniciava a minha sessão de estudos lendo um trecho da Bíblia, fazendo uma oração, pedindo para Deus me dar forças para continuar e sabedoria para tomar as melhores decisões nos meus estudos. E isso, de alguma forma, manter a minha cabeça no lugar, sempre me ajudava muito. E as minhas melhores sessões de estudos foi quando eu, de certa forma, elevava meu espírito e pedia forças para Deus. Bom, depois de um tempo, eu me casei, me mudei para o Tocantins, Palmas, e eu agradeço a Deus pela esposa que ele me deu, porque depois que eu passei a morar com ela, a gente morava no kitnet, tudo bem, né? Mal dava pra andar, era bem pequeno, a gente se esbarrava o tempo inteiro. Mas, cara, eu tive muito mais qualidade emocional, né, nos meus estudos. A gente trabalhava junto para pagar as contas. À noite a gente estudava, ela na faculdade dela, eu pro meu concurso. Ela me entendia, o ambiente que eu tava era muito mais tranquilo. Quando eu me casei, eu me mudei, passei uns 3 meses sem estudar, né? Enfim, tive que arrumar outros empregos, enfim. E isso aconteceu em outros momentos da minha vida também, né? Quando eu me formei, eu tive que arrumar outro emprego. E em diversos outros momentos, quando a situação financeira apertava, eu suspendi os estudos por um tempo. Bom, eu me lembro que nessa época eu ficava olhando para trás e vendo vários colegas meus, né, que estudavam em curso preparatório, por exemplo, na biblioteca, sendo aprovados. Uns na PMDF, outros na PCDF, outros em Ministério, Tribunal de Contas, né, outros tribunais. Eu ficava, cara, será que todo mundo vai passar no concurso, menos eu? Aí eu ficava, cara, será que o problema é comigo, sabe? Me dava uma sensação muito ruim. Bom, lá no Tocantins, eu fiz um amigo que foi como se fosse um mentor para mim na época, né? Ele era promotor de justiça, eu conheci ele, eu estudava na biblioteca da Escola da Magistratura, lá, que a entrada era gratuita, era, né, uma biblioteca gratuita, eu conheci ele lá, ele transitava ali, ele tinha que estar ali de vez em quando, e cara, conversando sobre estudos, né, ele via ali a galera estudando, trocando ideia, ele puxou o assunto um dia justamente sobre os estudos comigo, né? E eu falava pra ele que eu tava estudando, que eu queria passar no concurso público, tinha muita vontade, enfim. E aí teve um dia, depois que a nossa relação tinha amadurecido um pouco, assim, que eu pedi ajuda pra ele. E ele me disse assim, ó, eu vou te ajudar, mas você precisa confiar em mim. Então, depois que a gente trocou uma ideia, que eu contei pra ele como eu estudava, ele apontou várias coisas nos meus estudos, né? Digamos assim que ele apontou vários erros. Por exemplo, ele falou assim, ó, olha, você tá lendo pouca lei seca, né? Então tem que rodar mais, tem que girar mais, buscar memorizar, ler mais. Além disso, você tá fazendo poucas questões, não adianta ficar na teoria e fazer poucas questões. Você também precisa investir mais tempo na leitura, deixar de lado aula, tanta videoaula e acreditar mais na sua capacidade de aprender através da leitura para otimizar seus estudos. E outra coisa, esquece essa de ficar excelente na matéria para você ir fazer prova. Faz as provas que aparecem, faz simulado também, coloca teu conhecimento em jogo. Um outro ajuste que eu fiz também foram as revisões. Então eu percebi que se eu não revisasse, eu não ia conseguir me lembrar. Então foi justamente conversando que ele me deu esse bizu de fazer um estudo por ciclos, de colocar teoria e questões, né, de segunda a sexta e tirar o final de semana para revisar. E uma das coisas, cara, que com certeza me atrasou também foi a falta de maturidade. A falta de maturidade para deixar o ego de lado e ouvir e principalmente aplicar conselhos de quem já passou pelo caminho que eu estava passando, né? Então, olha só, a falta de maturidade faz a gente ter um pensamento muito atrasado de assim, quem sabe dos meus estudos sou eu, né? Não, os outros não sabem a vida que eu tô passando, a dificuldade que eu tô passando, então quem sabe da minha vida sou eu. E, cara, e isso, né? Muitas vezes a gente deixa de dar ouvidos para as pessoas que realmente se importam com a gente e querem nos ajudar e tem dicas valiosas, né? Então seria uma das coisas que eu faria, seria escutar mais as pessoas que querem me ajudar. Bom, eu sei que não é uma coisa saudável estudar no final de semana, né? O final de semana inteiro, não tirar tempo para descansar,
mas eu tinha muita vontade de mudar a minha situação. Eu não aguentava mais viver sem ter as coisas, né? Ver os outros fazendo as coisas, eu não ter dinheiro, por exemplo, para comprar uma roupa nova quando eu precisasse. Então eu tinha a sensação de que a vida estava passando, de que eu não evoluía, que estava todo mundo sendo aprovado, todo mundo bem, menos eu. Então, mesmo depois que a minha esposa, a gente passou perrengue pra caramba, a gente tinha que pedir ajuda pro meu sogro, por exemplo, para complementar as compras do mês, né? Até para pagar algumas contas. E lá no trabalho que a gente tinha, a gente sofria muito assédio moral no emprego, né? Porque na fase final dos meus estudos, um dos meus últimos empregos foi trabalhar, ter um cargo em comissão na política. E tinha muita pressão, sabe? E a gente ouvia algumas frases assim, tipo, cabeças vão rolar, né? Aqui a gente dá corda pra pessoa se enforcar. A gente tinha que trabalhar em período eleitoral, né, em campanha, fazendo hora extra, além do horário do emprego normal e, cara, não receber nada por isso, né? Fazer favor pessoal ali, que não tinha nada a ver com política, como, por exemplo, prestar consultoria jurídica para familiar, conhecidos, enfim. Era muita pressão e isso, inclusive, me levou a ter uma crise de burnout no trabalho, cara. Não aguentava mais ir pro lugar nos últimos dias, enfim. Então, o que eu fazia? Tudo que eu tinha, todo o tempo disponível eu usava para estudar, para mudar de situação o mais rápido possível, né? Eu, sinceramente, queria muito ter tido um ambiente mais favorável para estudar. Não ter que me preocupar com trabalhar, para ter apoio em casa, mas infelizmente isso não foi possível para mim. Muitas vezes eu sinto que eu não sou ninguém, né? Porque eu demorei muito para passar na minha concepção, passei mais velho. Um dia desse teve um influenciador um influenciador de concurso público famoso, fez um react de um vídeo meu, dizendo que eu era um fracassado, mas por algum motivo eu acredito que, apesar disso, é importante eu vir aqui expor a realidade, que eu acredito sim que é a realidade da maioria dos brasileiros que estudam para concurso. Eu sei que muitos de vocês têm situações desfavoráveis, cara, mas infelizmente o mundo ele não tá muito aí pra gente, né? Então, a alternativa que nos resta é dar o nosso máximo dentro daquilo que a gente pode, sabe? É não deixar para começar depois, começar logo, encarar logo. Então, se você tem uma situação de vida ruim, saiba que eu te entendo, eu te compreendo, eu sei que não é fácil, mas saiba que a única pessoa que pode fazer algo por você é você mesmo. Então, faça o que você tem que fazer, dentro do que dá para fazer, estude e mude de vida, não deixe para começar depois. Cada um tem seu processo, valoriza o seu, tenha orgulho de você, não se compare com os outros, e mesmo que você se considere velho demais, burro demais por ter reprovado, injustiçado pela vida por ter que comer o pão que o diabo amassou na terra por conta das suas condições financeiras ruins, cara, você tem que ter orgulho de quem você é e não se comparar com os outros, tem que ter fé e acreditar. Então é isso, eu tentei resumir um pouco do que eu passei aqui para ser aprovado. Eu espero sinceramente que esse vídeo de alguma forma ele te ajude, e se você puder, eu gostaria de te pedir gentilmente que, se você não é inscrito, considere se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aqui também, hypar esse vídeo para que ele chegue em outras pessoas, porque isso me ajuda muito com o meu trabalho aqui no YouTube. Obrigado por assistir e não se esqueça, bora sair da média e jogar como aprovado.